Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio fantástico, excepcional, fora de série do podcast Entendes o que estás lendo. Estamos aqui há cerca de 4 anos meditando na Palavra de Deus com vocês. Esse é o 9º livro da Bíblia que a gente está se debruçando sobre para refletir, pensar criticamente, em oração, com temor. Junto a muitos outros comentaristas eruditos do texto bíblico, a gente traz uma bagagem aí de mais de 30 anos que nós estudamos, ensinamos e aprendemos o texto bíblico e continuamos aprendendo cada vez mais. Veja Deuteronômio, capítulo 24, hoje, parte 3, episódio de número 749. Esta é a 9ª temporada. Nós fizemos os 4 evangelhos, estamos no 5º livro do Pentateuco, e seguimos firmes e constantes no propósito de aprender mais da palavra de Deus. Veja que no texto anterior, eu quero agradecer a você, pela audiência e paciência. Você de mais de 22, temos 22 países, 5 continentes aí, tem ouvintes desse trabalho, e a palavra de Deus vai sendo espalhada, seu nome glorificado. Veja que no episódio anterior, a gente falou um pouquinho sobre a lepra, uma referência superficial aqui, sobre um julgamento divino que deveria ser removido num processo cerimonial ali, diante do sacerdote. Versículo 8 e 9, você vê mais um pouquinho disto. E agora Moisés entra nestes versículos diante de nós, o 10 ao 22 do capítulo 24, esses versículos na consideração que deve ser mostrada aos pobres e os necessitados, como eles deveriam ser tratados. Uma das coisas que aqui nós somos advertidos é que o devedor ele não deveria ser pressionado por sua promessa e nem pela sua vestimenta ser tirado dele, deveria ser devolvido. Veja que o servo contratado para o dia, ele deveria receber o seu pagamento pontualmente ao pôr do sol. Nós vemos referências à viúva, ao órfão, aos estrangeiros, que deveriam ter a justiça tratada a eles, e na colheita, generosas sobras deveriam ser deixadas para essas pessoas necessitadas. A lei os desperta para consideração e misericórdia. A generosidade ensinada pela lei fez dela uma mensagem de misericórdia a todos os homens. Pois mesmo supondo que nenhum sistema sacrificial pregasse tipicamente o perdão e o amor divino, a misericórdia imposta a outros argumentava a misericórdia no próprio legislador. Ele não poderia ter ordenado tanta misericórdia e manifestado nenhuma. Os pobres foram salvos da miséria pela liberalidade da lei. Eles tiveram suas necessidades supridas, trabalhando para isso. Era melhor recolher do que ter tudo depositado sem nenhum custo ou problema para eles ou para eles aos seus pés. Veja que eles eram livres, tinham que se esforçar, e assim o respeito próprio foi fomentado e o trabalho real e saudável prescrito. O dever omitido, ele se transformaria em uma maldição. Versículos 14 e 15. A falta de consideração é uma desculpa esfarrapada para o dever negligenciado. Nós vemos que o rico, ele é devedor do pobre. A obrigação entre as várias classes da sociedade é igual. O rico, ele depende de muitos serviços dos pobres. O rei depende do cozinheiro, o trabalhador da sua força, o empregado contribui com seu dinheiro.
há tanta obrigação de um lado quanto de outro. Veja que num ponto fixo do tempo, a obrigação ela é amadurecida. A negligência da obrigação ela se torna um pecado. Minhas obrigações de hoje elas diferem das de ontem. O elemento tempo, ele desempenha um papel importante para a gente. As obrigações elas vão crescendo. As obrigações são implícitas e também expressas diante de nós. Aqueles que possuem riquezas não fazem com que elas carreguem consigo nenhuma garantia para a arrogância. A obrigação negligenciada ela pode trazer uma pesada maldição sobre o culpado. Veja, não é seguro tratar qualquer ser humano com desprezo, especialmente os pobres. O comando honra a todos os homens é tão vinculativo quanto não roubarás. O grito do homem ferido em sua angústia certamente perfurará os céus. O ouvido de Deus ele está especialmente atento ao choro de sofrimento de seus filhos, assim como uma mãe ela capta o lamento do seu primogênito. Rapidamente Deus se apega ao lado do oprimido e toma sobre si o seu fardo. A injustiça feita ao homem se torna um insulto feito a Deus, gente. O texto nos ensina a fazer justiça, amar a misericórdia. Cada alma deveria carregar o seu próprio pecado, versículo 16. Esse versículo ele estabelece a regra da jurisprudência humana, que foi muitas delas inspiradas aqui. Perda e sofrimento para os inocentes, como resultado do curso da justiça infligindo punição aos culpados, nem sempre poderia ser evitados. Mas este é um resultado incidental e não projetado. A regra para nós é que a punição do crime com perda e sofrimento resultante disso deveria ser confirmado tanto quanto possível. Confinada tanto quanto possível a pessoa culpada. A justiça deveria ser feita aos mais fracos, versículos 17 e 18. O estrangeiro, o órfão e a viúva são novamente tomados sob a proteção da lei. O seu direito não deveria ser pervertido. As vestes da viúva não deveriam ser tomadas em penhor. Não deveria haver necessidade de motivação para fazer o que é certo, mas Moisés lembra os israelitas de sua própria condição passada como escravos. A opressão ela é duplamente vergonhosa. Quando os culpados dela são pessoas que provaram sua amargura ou que foram tratadas misericordiosamente. Mateus capítulo 18, versículo 23 ao 35. A provisão deveria ser deixada para os necessitados, versículos 19 ao 22. Essas são regras lindas para a gente observar. Os judeus estavam sob a lei, mas era uma lei cujo cumprimento era o amor. A variedade de maneiras pelas quais a lei busca incutir, ensinar ali amor nos corações do povo escolhido formaria um estudo eminentemente adequado para a gente levar para o púlpito. Os pobres nós sempre temos conosco. E eles devem estar frequentemente em nossos pensamentos. Os necessitados. Entre as oliveiras, na vinha, eles deveriam ser lembrados. Quando os ricos estão reunidos em sua abundância, então é o momento de lembrar dos necessitados. E assim o coração ele seria mantido aquecido, a cobiça seria controlada. A nossa própria felicidade seria melhor assegurada. As necessidades daqueles empobrecidos, miseráveis seriam supridas, suas bênçãos obtidas e um tesouro acumulado no céu. A quem distribui e ainda assim aumenta, Provérbios 11, 24. Há uma responsabilidade que não deve ser transferida de acordo com o capricho humano. Nós desejamos notar essa direção interessante aqui no texto. É um contraste com o segundo mandamento.
Ali Deus se representa como visitando a iniquidade dos pais sobre os filhos. E nós vemos isso também na lei da hereditariedade que opera na natureza. Mas é uma arma que Deus retém em sua própria mão. Nós podemos, para propósitos sábios, tratar os homens em conjunto, misturar em consequências comuns os inocentes e os culpados, mas o homem, em seus julgamentos, deve ser específico para punir apenas os culpados. A justiça imperfeita de Deus no mundo presente é a indicação mais clara à consciência de que haverá um julgamento no outro mundo. Se sua justiça aqui fosse perfeita, ou se não houvesse julgamento algum, os homens diriam que não há nada em outro mundo. Mas agora, meus queridos, há o suficiente para mostrar que Deus reina e o suficiente sobrando para indicar que existe um julgamento por vir, embora muitos não acreditem. A prerrogativa de Deus de transferir responsabilidade é o segredo de nossa salvação, pois Ele colocou sobre Jesus o inocente, a iniquidade de todos nós. Ele visitou a iniquidade dos filhos sobre aquele que é chamado de nosso Pai eterno. A consequência é que somos salvos e na salvação há uma ampla compensação para todos os que aparentemente sofreram injustamente aqui. Deuteronômio capítulo 24, versículo 16 ao 18. A justiça pública deveria ser pura. Princípios invisíveis de justiça estão na fundação da sociedade humana. E se a podridão e a decadência aparecerem nessas fundações, a estrutura social logo ruinará e cairá. Ruirá e cairá. Consegui, tá difícil achar essa palavra, ruirá. Veja que a prosperidade visível ela é construída sobre a justiça invisível. Na ausência de justiça, a propriedade se torna insustentável. O comércio desaparece, a paz abre suas asas para voar. Se as fundações forem destruídas, o que os justos vão fazer? A natureza humana, no seu melhor, ele é acessível pela tentação. Se apenas o ouvido do juiz estiver aberto à voz fascinante de uma autovantagem, se sua mão estiver aberta a um suborno, a maldade colocará os encantos mais arrebatadores para desviá-lo de seu dever. Porque ele ocupa um assento de tanto poder, a tentação o seleciona como um alvo especial para suas flechas envenenadas. No entanto, mesmo pela tentação, ele pode se alegrar, pois de acordo com suas provações serão seus triunfos. A avareza pode tentá-lo, o amor pela facilidade pode tentá-lo, seus próprios gostos e predileções podem tentá-lo, mas o louvor dos poderosos também pode tentá-lo. Ele se tornará mais forte ou mais fraco pela disciplina, crescerá em coragem ou em covardia. Veja que a qualificação para essa posição judicial deveria ser o amor ardente pela justiça. Assim como somente um homem sábio ele poderia ser um professor, somente um homem justo poderia ser um juiz. Não importa qual seja a nacionalidade dos litigantes, não importa qual seja a sua cor, sua posição social, seu sexo, todos têm uma reivindicação inerente à justiça pública. E perverter o julgamento era despertar todos os elementos da ira no céu e na terra. O juiz, ele é o expoente visível da justiça. Ele veste o traje da justiça, e se nele não habita a alma da justiça, ele é uma farsa e uma pretensão. A devoção do coração à justiça pública é a única âncora que pode mantê-lo firme em meio a essas correntes e redemoinhos de influências malignas que sempre surgem ao seu redor. As coisas invisíveis são as mais potentes. São essas lições que o texto traz
para ser justo. Deus nos fornece estações adequadas para obter o bem, para fazer o bem. Nem sempre é outono. Nós temos que esperar a chegada da estação, e esta estação é a provisão de Deus. Nós devemos colher então ou nunca. A oportunidade nunca pode ser menosprezada. Se a abundância foi colocada em nossas mãos, vamos usá-la. Bem imediatamente, ou ela pode ser repentinamente tirada de nós. Sim, meus queridos. Veja, se o impulso generoso incomum estiver sobre nós, é mais sensato responder a ele livremente, dar-lhe o maior escopo, pois esta é uma visita de Deus a nós para o bem. É uma oportunidade. Se Deus, o legislador, ele ordenou misericórdia para com os pobres, como que a gente poderia, que recebemos tanto dele, negar ajuda aos necessitados? Se as riquezas são um dom divino, não seria nossa responsabilidade usá-las para aliviar o sofrimento alheio? Vamos orar, meus queridos. Ó Senhor amado, busque um local calmo e tranquilo para a gente encerrar mais um episódio, falando com Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Senhor, dá-me um coração generoso e sensível às necessidades dos oprimidos, dos que buscam justiça. Que eu não feche meus olhos à dor dos outros, mas pratique a justiça com integridade, estenda a mão com misericórdia. Ensina-me a ser um instrumento do teu amor, a refletir a tua compaixão em cada oportunidade que eu tiver de ajudar. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que alegria poder estar aqui mais uma vez com vocês. A gente vai finalizando por aqui. Espero que essa palavra te alcance, te abençoe e que você aproveite cada oportunidade de fazer justiça aos oprimidos. Não retire a sua mão. Não se omita. Tá bom? Deus abençoe grandemente sua vida. A gente volta em breve no próximo episódio. Se Deus quiser, a gente sabe que Ele quer, para continuar meditando na sua gloriosa palavra. Um abraço. Deus abençoe, até breve. Tchau, tchau.